Leiam comigo, portanto, a partir do verso de número 1, está escrito, João escrevendo uma visão que ele teve, e pus-me sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Só até aí, eu peço para você fechar os seus olhos agora para fazermos uma oração. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, porque não há outro semelhante a ti. Quem é como o Senhor que anuncia as coisas que hão de acontecer antes mesmo de que elas aconteçam? Quem tem o poder para prever o futuro e prever todas as coisas? Quem com tamanha perfeição, acuracidade, precisão, pode anunciar as coisas que ainda não sucederam? Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre o tempo, soberano sobre os reis, soberano sobre as nações, soberano sobre todas as coisas. E é em Ti que confiamos, e em Ti nós depositamos nossa esperança, depositamos nossa alegria, depositamos a nossa fé. Eu oro, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração nessa noite. Que o Senhor traga a nós, Senhor, a devida reverência e a devida gravidade que o tempo, Deus, exige de nós. Há temas que são mais simples, há temas que são mais leves. Agora existem alguns temas que são mais graves e pesados. E eu peço que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor traga esse sentimento a todos que estão me ouvindo, a todos que estão participando, que traga esse sentimento à igreja, Senhor. Que a graça do Senhor me use nesta noite e que o Senhor fale, Senhor, através da sua verdade, através da sua palavra, que o Senhor fale através dos seus ensinamentos a todos nós, Senhor, que sejamos alertados, edificados e ensinados nesta noite, Senhor. Deus, que a distância, Deus, não atrapalhe, que aquele que está na sua casa agora, ainda que com vídeo fechado, não venha ser irreverente, não venha brincar, não venha desprezar, não venha se furtar da sua palavra, mas que esteja com os ouvidos abertos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. E que possa, Deus, crescer. E que possa, Deus, estar atento. Porque muitos dormem no tempo presente. Ó Senhor Todo-Poderoso, domina o meu coração, domina a minha mente, dá-me a sabedoria celestial, dá-me a ousadia, a coragem, a firmeza que é propícia em todo o tempo, especialmente agora. E que o Senhor me use para que eu cumpra os seus propósitos. Que o Senhor me use para que eu possa te honrar, te engrandecer, te exaltar e exaltar a sua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu li a vocês o texto de Apocalipse, capítulo de número 13. E esse capítulo é um capítulo muito especial para este tema, porque é o capítulo que trata de maneira bem precisa, de maneira bem forte, de maneira bem intensa a respeito do anticristo. E qual é a relevância para essa questão, para o tratamento deste assunto? Qual é a importância? O anticristo, sem sombra de dúvida,
É um dos personagens mais destacados pela Escritura para o momento do fim. E digo momento do fim, o momento assim, os últimos dos últimos momentos desta era que nós vivemos. A Escritura, desde Daniel, passando por Jesus, Paulo, chegando em João, no Apocalipse, sempre deram muita relevância para este personagem. É um personagem central. A história articulada do lado agora do diabo, dos seus planos, dos seus interesses, da sua perversidade, das suas estratégias, elas são feitas para chegar neste momento. Para o diabo, esta é a plenitude dos tempos para ele. Portanto, quando nós falamos em Apocalipse, quando nós falamos em fim dos tempos, nós podemos ter um ponto central que nos ajudará a discernir a volta de Cristo e o final absoluto desta era. E o personagem é o anticristo. Portanto, você quer saber se nós estamos perto do fim, se nós estamos um pouco mais longe do fim, nós devemos olhar para a preparação e para o anticristo. Se as coisas da nossa sociedade, do nosso tempo, se os indicativos bíblicos estiverem se cumprindo e se de fato a vinda de um anticristo se tornar palpável e se tornar de certo modo visível para todos nós, então esteja atento e esteja alerta. Por quê? Porque então ele logo virá e logo então se cumprirá as demais coisas envolvidas com o final dos tempos, tais como o arrebatamento, taças da ira, juízos e grande tribulação. Portanto, ele é um ponto em comum em todas estas coisas. É interessante que quando nós baseamos a nossa análise escatológica apenas nos princípios das dores, né? Os princípios das dores de parto, que Jesus fala em Mateus, é normal vermos que em vários momentos da história humana, esses sinais tiveram alguma manifestação, em certo grau, de maneira descompensada, por assim dizer, mas tiveram. Se a gente olhar a Terra, talvez em 1500 ou 1600, ali naquela época, quando tivemos a peste negra, com certeza, muitos fizeram uso daquele texto de Mateus para dizer que a vinda de Cristo estava muito próxima. Por quê? Porque tínhamos ali as pestes que Deus tinha anunciado de antemão que sucederiam à volta dele em uma escala enorme. Nós vemos tremores de terra variados no curso da história. E no século passado, sem sombra de dúvida, ficamos espantados com o número de tremores e poderosos tremores que abalaram América, Europa, Ásia. Então nós vemos fome, nós vemos guerras e rumores de guerras. É claro que esses sinais, essas evidências serão reunidas, intensificadas em um único momento para nos servir de um grande alerta. Agora, a vinda do anticristo é um cenário tão difícil, tão delicado de ser construído, é um cenário que exige tantas combinações de fatores, tanto da sociedade, quanto espiritual, quanto econômico, quanto religioso, que quando esses sinais estiverem de fato sendo construídos de uma maneira sensível e consistente, real, então nós temos uma evidência mais forte, uma evidência mais centralizadora, uma evidência potente de que o tempo está acabando. E vamos analisar, portanto, o que a Escritura diz a esse respeito. Vamos ver algumas considerações importantes para sabermos que tempo que nós estamos. Se os sinais do tempo presente apoiam ou não essa vinda. E se nós devemos estar um pouco mais relaxados e tranquilos ou se devemos estar muito atentos. A sua vida depende disso. Seus planejamentos futuros dependem disso. A sua esperança e expectativa, eu digo a você, depende disso. Por isso, preste atenção nessa noite, abra o seu coração e esteja atento, porque eu estou falando do seu futuro, do futuro da sua família. Pois bem, o primeiro ponto que eu quero trazer a vocês é que a Bíblia ela traz um equilíbrio. A vinda do anticristo, nós devemos analisar ela de maneira bem equilibrada. Por quê? Porque nós temos na Bíblia dois usos bem claros da palavra anticristo. O primeiro uso é para qualquer enganador, qualquer pessoa que é contrário a Deus. Vejam esses textos. 1 João, capítulo 2, o verso 18 diz o seguinte:
Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. João, ele está dizendo o seguinte, nós ouvimos que virá o anticristo, mas nós temos visto que já há muitos anticristos. O próprio João vai dizer, no capítulo 2, no verso 22 da sua primeira epístola, o seguinte texto: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, a partir do verso de número 2, João escreve as seguintes palavras: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. E na sua segunda carta, João, preocupado com este assunto, escreve: e todo espírito que não porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e anticristo. Nós vemos, portanto, que o apóstolo João teve uma preocupação muito grande em deixar claro este assunto. Muitas pessoas estavam ensinando errado a respeito da doutrina do anticristo. Muitas pessoas estavam trazendo ideias que não eram acertadas e que não eram verdadeiras. E essa preocupação, então, tomou o coração do apóstolo João, que, escrevendo as suas cartas, tratou sobre o tema. Então, ele traz: anticristo pode ser e é quem? Todo aquele que nega o Filho, que nega o Pai, aqueles que são enganadores, aqueles que negam que Cristo veio em carne, aqueles que sabotam a fé, os hereges. Estes são chamados de anticristos. Então, anticristo, nós já temos muitos anticristos. No tempo presente, temos muitos anticristos. Então, nós podemos olhar para certos personagens, tanto da igreja quanto fora da igreja, que sim, que podem ser considerados como anticristos. Por quê? Porque são pessoas enganadoras e perversas. Mas João, no mesmo capítulo, ele falou: olha, vem o anticristo. Ou seja, um personagem, uma pessoa específica que vai ser o símbolo de toda essa negação, que vai ser o emblema, o representante máximo de toda essa negação, de toda essa blasfêmia, de toda essa rebeldia. É um personagem chamado o anticristo. Então, nós temos na Escritura bem claro que existe um personagem, existe uma pessoa que é o anticristo. E nós vemos na internet, hoje em dia, muitas pessoas falando sobre o anticristo. E nessa busca pelo equilíbrio, eu quero que você entenda o seguinte, que há muita especulação indevida. Existe recentemente, preparando-se para essa palavra, fui pesquisar alguns vídeos a respeito de anticristo, e eu vi um youtuber que é famoso, ele tem um canal de mais de 1 milhão de inscritos, e suas visualizações ultrapassam as centenas de milhares por vídeo. E ele, há uns anos atrás, meses atrás, disse que o anticristo era o Emmanuel Macron, presidente da França. E jurava de pé junto, dizendo que Emmanuel, um nome judeu, ele era um homem corrupto. Algumas reportagens europeias já colocavam ele como um salvador da humanidade, como um salvador da França da União Europeia. E ele já estava anunciando: eis o anticristo, esse senhor Emmanuel Macron. Esse mesmo youtuber, alguns meses depois, ele disse: agora, eu me enganei, mas agora eu tenho certeza quem é o anticristo. Então ele agora apontou a sua mira para o Jared Trump, que é o genro do Donald Trump. Então ele agora é o anticristo na visão deste youtuber, que é um youtuber que não sabe o que está falando. É uma pessoa que está atirando na primeira pessoa que aparece em evidência e que parece ser o anticristo. Muito cuidado. Não perca o seu tempo com pessoas assim. Tem muitas pessoas que estão usando este tema que chama tanto a nossa atenção para querer nos enganar, para querer se promover, para querer falar um monte de besteira das quais não entende, não sabe, e que passa por sábio falando essas coisas. Por isso tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com outro youtuber famoso que no passado eu mesmo acompanhava,
e ele trazia um vídeo sensacionalista pra caramba, eu acredito que você já tenha assistido, de que o anticristo era o Papa e era o João Paulo II, um carismático e importante Papa da história recente da Igreja Católica. Ele, nesse vídeo, mostrava que a partir de mais ou menos 1920, o Vaticano se tornou um Estado, se tornou um reino, e os seus papas eram considerados agora como rei. Ele começou a contar os reis e chegava no sexto, que era o João Paulo II, que sofreu um atentado e quase morreu, e foi curado. E aí ele usa um texto de Apocalipse falando, aquele que nós lemos, que foi curada, e o mundo se maravilhou. Viria outro de pouco tempo, Bento XVI, ficaria pouco tempo, e logo, então, o João Paulo II seria ressuscitado. Eu acredito que você tenha visto esse vídeo, era um vídeo extremamente chocante, mostrava como tinha sido macabro o funeral deste Papa. Então, dizia, ele será ressuscitado pelo poder do diabo e será a besta. E o que nós vemos hoje? Uma coisa que nem o diabo conseguiu prever. Um Papa argentino, lamentavelmente. Além de ser argentino, é alguém que apoia, promove homossexualismo, aborto e um monte de doutrinas ruins. Mas veja, aquele youtuber que disse, João Paulo II, Bento XVI, depois volta João Paulo II, estava errado. Muito errado. Veio um outro Papa, o Francisco, e agora nós podemos ver que pessoas que estão atirando e muito apegadas na questão de Illuminati, muito pegados em algumas ideias, estão deixando a fantasia ir além. Talvez a falta de material, talvez a falta de certeza e a necessidade de publicação de artigos desta matéria tem feito muitas pessoas a trazer qualquer porcaria. A falar que, por exemplo, alguns hospitais de campanha são, na verdade, campos de concentração que vão levar pessoas para a morte e tantas outras loucuras e insensatez. Por isso, eu advirto você, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com as besteiras que são ensinadas. Tome muito cuidado com pregadores que falam muitas asneiras e que não tem nada a ver com o verdadeiro ensinamento a respeito do anticristo e a respeito dos tempos do fim. É claro que uma outra coisa pode ser verdadeira, mas, em regra, eles têm falado muita besteira. E você já testemunhou muito disso. Por isso, tenha muito cuidado. O tema do Apocalipse, ele não deve ser uma obsessão na nossa mente. Porque muitos obsessionados e extremamente apegados com esse assunto ignoram outros até mais relevantes do que esse e começam a cair em inúmeras elucubrações, misticismos, especulações, fantasias e começam a ver tudo em tudo. Por exemplo, o número da besta. Qualquer coisa que tenha 666, a pessoa já se assusta. Às vezes você vai fazer alguma compra e dá lá 666. Nossa, meu Deus. Você vê na televisão alguma coisa que aparece 666. Muitas vezes a gente começa a ficar meio surtado e meio paranoico com isso. A gente tem que ter muito equilíbrio, a gente tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita gravidade. Por quê? Porque se a gente investir muito nesse assunto de maneira irresponsável, a resposta vai ser a frustração e depois você vai falar que tudo é fantasia e vai ignorar a verdade. Se você desprezar, você nunca estará preparado para aquilo que há de vir. Portanto, seja equilibrado no tratamento deste assunto. Amém? Uma vez que eu fiz essa consideração importantíssima no início, eu quero ler o verso de número 1 com você e começar a fazer alguma análise e responder algumas perguntas a respeito do anticristo. Acompanhe comigo, lendo o verso de número 1. E eu, João, pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe poder e o seu trono e grande poderio. Neste primeiro versículo, nós podemos avaliar algumas coisas muito importantes que eu quero tratar com vocês essa noite. A Escritura diz que a besta, tratando-se do anticristo, ela subia da onde? Ela subia do mar. Essa besta vem do mar. É o mar que eleva. É através dela que ele vem à luz.
É através do mar que ela aparece. E o que é o mar? Isso é muito importante, porque quando a gente sabe a origem de onde o anticristo virá, nós então podemos ter uma clareza maior. E, impressionantemente, a Bíblia traz uma resposta muito clara a respeito do que é o mar. Eu vou ler alguns versículos, mas o mais preciso de todos é este de Apocalipse 17, 15, que também está tratando desta mesma besta. Está escrito: E disse-me o anjo, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Acompanhe comigo agora em Isaías 57, 20. Está escrito: Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Mateus 4,19, Jesus diz para Pedro: Vinde após mim e vos farei pescador de homens. Ou seja, vai pescar homem aonde? No mar. E Isaías 17:12 traz mais uma indicação forte para isso, dizendo: Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. Parece-nos muito claro que, portanto, o apóstolo João está dizendo o seguinte: o anticristo vem, e ele vem através da onde? Quem vai promover o anticristo? As nações, o povo, as pessoas que vão promover o anticristo. O anticristo não vai ser um sabotador da sociedade. O anticristo não é uma pessoa que virá contra o desejo da humanidade e virá: agora eu vou ser o rei sobre vocês. Não é. O povo vai desejar. O povo vai querer o anticristo. O povo vai exaltar o anticristo. São as nações. É o povo que vai desejar que ele seja um grande governante e que ele domine sobre as nações. Como isso é forte. Agora eu digo a você, como que o povo vai desejar? Como que isso vai acontecer? Como que nós podemos chegar a uma ideia tão absurda de desejar alguém que seja um governante mundial contra todas as ideias que nós já temos, bíblicas, sociais, econômicas? É porque o anticristo, ele vai promover o caos. Aqueles que apoiam o anticristo, eles vão promover ou eles vão explorar o caos como nunca. Vão explorar, vão aproveitar. Por quê? Um tempo de paz não é agradável para a vinda de um anticristo. Imagina só, o governo está em paz, a nação está em paz. A prosperidade não é um cenário agradável para que o anticristo venha. Não é. O anticristo você acha que uma nação vai querer trocar o seu líder se essa nação estiver em plena paz e prosperidade? Você acha que uma União Europeia vai desejar um líder sobre eles se estiver em plena paz e prosperidade? Não. A paz é inimiga do anticristo. A prosperidade é inimiga do anticristo. Portanto, o anticristo, ele sobe quando ele desenvolver e aproveitar o maior número de situação caótica que existir no mundo. E você tem visto algo muito parecido com isso. Por isso é importante, de certo modo, nós acompanharmos um pouco as notícias que acontecem no mundo atual. Já faz tempo que você está vendo o governo brasileiro, seja qual for, sendo bombardeado como sendo um governo ineficiente. Você vê o presidente atual sendo bombardeado de ineficiência. Você vê ideias de impeachment no Brasil. A Dilma foi impeachada. Nós vemos ideias para impeachment do Jair Bolsonaro. A ideia por detrás disso é que o sistema nacional patriota, o sistema de uma nação, de um presidente, não funciona, não é satisfatório. Você acha que isso acontece apenas no Brasil? Você nem imagina. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos a ideia de impeachment também tem sido muito forte lá já há algum tempo. A ideia de insatisfação com um governo patriota, um governo que pensa apenas em si mesmo, é muito criticada. O Donald Trump, atual presidente, em sua campanha, ele estava erguendo uma bandeira de que os Estados Unidos deveria ser grande. E muitos já diziam que isso era um pensamento egoísta, um pensamento equivocado.
que deveria se pensar não apenas nele, não apenas nos Estados Unidos, mas no globo, no mundo como um todo. Na Inglaterra, no Reino Unido, nós tivemos recentemente o Reino Unido saindo da União Europeia debaixo de muito problema, debaixo de muitas acusações. A Itália, uma crise política enorme. E a Alemanha segue o mesmo rumo. No ano passado, vimos uma França caótica também pedindo impeachment do seu presidente, Emmanuel Macron, através daqueles manifestos dos coletes amarelos. O mundo está destruindo a si mesmo. As nações estão destruindo-se a si mesmo. Elas estão destruindo a credibilidade própria para que elas venham dizer o quê? Precisamos de uma outra forma de governo, de uma outra forma de administração, de uma outra forma de política. E qual é a forma que eles têm sugerido? Eles têm sugerido justamente a ideia de um governo único e de um governo global. Eu vou ler para vocês algumas reportagens, poucas reportagens que eu trouxe aqui, para demonstrar a vocês como essa ideia ela já tem sido muito forte, já, não somente no Brasil, como no mundo. Eu compartilhei aí com vocês a tela, e nessa primeira tela está escrito uma reportagem recente que eu vi no Estadão, agora eu não sou assinante, então não estou conseguindo acessá-la, diz o seguinte, por que o Brasil é obrigado a obedecer às ordens da OMS? Quando nós falamos de um governo mundial, a nível mundial, nós falamos de um Ministério da Economia Mundial, nós falamos de um Ministério da Segurança Mundial e nós falamos de um Ministério da Saúde Mundial. E a OMS tem feito esse papel. E é interessante que a OMS, nos seus institutos e nas suas regras internas, ela diz que é um órgão apenas para recomendar, apenas para orientar, não para trazer ordem, não para trazer regras e leis sobre nações. Mas a ideia está mudando. Embora a OMS tenha sido criada apenas para sugerir e recomendar algumas orientações para o mundo, agora estão usando a OMS como um Ministério da Saúde a nível global. E já não manda mais. Estão querendo mudar que não é mais um país que manda. Por quê? Porque um país não tem mais competência para isso. Ou seja, está tendo uma destruição de cada um dos países. Os países já não respondem mais por si mesmos. Eles são obrigados a obedecer um órgão global. Qual é esse órgão global? A OMS. Você consegue enxergar que já existe um instituto a nível global que está comandando o mundo inteiro na área da saúde? Você consegue ver que já está surgindo já um Ministério da Saúde a nível global? Veja o que uma outra reportagem trouxe recentemente. Esta é do G1 e ela é recente também, ela é de 4 de abril deste ano, mês passado, diz o seguinte, olha, se o governo tomar decisões que contrariam a OMS, o Supremo não deve validar, ou seja, o presidente, o ministro da Saúde e qualquer outra pessoa não está tendo mais poder. Por quê? Porque está tendo um poder acima das nações, que é esse poder do OMS, um poder global. Veja uma outra reportagem, essa reportagem foi divulgada em vários lugares, que diz o seguinte, é hora de pensar num governo global democrático, e ele vai fazer várias considerações dizendo que chega aqui nessa parte que vai falar, olha, a proposta terá de ser necessariamente de um governo mundial democrático. Então, já existe, já diante da epidemia, falando, olha, as nações não cuidaram bem da epidemia. Você está vendo algum país ser elogiado, se não aqueles países que se sujeitaram à OMS? A Itália não cuidou bem, a França não estava preparada, Portugal não estava preparado, a China não estava preparada, o Japão, os Estados Unidos, o Brasil, ninguém estava preparado. Ou seja, é necessário suprir a fraqueza, a incompetência dos presidentes das nações. Como? Criando um governo único que resolva esses problemas. Porque apenas esse negócio dividido não está virando nada. País
um site e um jornal muito famoso a nível latino, né? Ele país, ele tem na versão em espanhol e em português. Ele é muito famoso na Argentina, muito famoso na Espanha e é um pouco famoso, nem tão famoso aqui. Vejam o que o país ele divulgou, ele também foi recentemente, no mesmo dia, praticamente no mesmo dia, dia 4 de abril, foi uma semana, né, que essa ideia foi muito divulgada. Diz o seguinte: crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Grupo de filósofos e ativistas propõe uma norma que sirva de bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. Ou seja, a pandemia está sendo o quê? Um instrumento para destruir a sociedade tal como ela existe, tanto na questão de doença, tanto na questão da pobreza, de crise econômica, do desacreditar das instituições para reformular através de um governo de solução global. Uma outra notícia que foi muito noticiada em vários lugares foi que esse Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, ele é do Partido Trabalhista, e o Partido Trabalhista é a mesma coisa que o PT daqui, ele diz o seguinte: estamos perante um problema que não pode ser tratado apenas por um país. Tem que haver uma resposta global coordenada. E ele traz a ideia de que é necessário ter um governo global. O El País, alguns dias depois, ele diz o seguinte: líderes do mundo todo pedem uma resposta conjunta contra o coronavírus. Olha que interessante, ex-presidentes e ex-primeiros ministros de 70 países, né? Pouco, né? 70 países, assim como personalidades da economia e das relações internacionais, exigem o quê? Uma liderança global. Uma liderança global que atue com urgência para evitar o coronavírus se espalhe e ainda mais e reapareça em áreas vulneráveis de Ásia, África e América Latina. Estas foram algumas reportagens que eu trouxe a vocês. Eu poderia passar a noite inteira com reportagens tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, como da Europa, do país e alguns outros também, sugerindo a ideia de um líder global, de um líder único que venha resolver os problemas. Então, essas crises que acontecem, algumas delas serão criadas, algumas delas serão exploradas para criar um sistema, um caos, para criar uma fraqueza em todas as áreas que exija uma resposta diferente. Se o governo brasileiro responder for muito exitoso no seu combate contra as crises econômicas ou sanitárias, a gente não vai querer alguém que o substitua. Mas se ele for um fracasso, ou se ele desejar um governo global, nós não apoiaremos? Não está difícil. Não está difícil. Recentemente, uma pessoa estava conversando comigo, falando que numa discussão em família, a pessoa já estava dizendo: a gente precisa de um líder global para resolver esses problemas todos. Esse negócio de fronteira, de passaporte, de ministérios, de cada um com seus interesses, não funciona mais. É uma ideia, são ensaios que estão sendo lançados, que estão sendo manifestados para quê? Para já criar um desejo nas pessoas. Eu digo a você, hoje em dia, há milhões e milhões de pessoas que desejam, não é que aceitariam, elas desejam, elas querem um governo global. Quando a gente fala dos mares, lá no verso de número 1, nós vemos as nações, os povos desejando, levantando, erguendo o anticristo. E hoje em dia nós estamos tendo essa ideia já implantada na mente da sociedade. Para quê? Para que ela deseje. Nós queremos um líder global. Nós queremos alguém forte que resolva os problemas econômicos. Nós estamos vendo, imagina só, 70 ex-presidentes, 70 líderes globais já dizendo: precisamos de uma liderança global. É gente muito poderosa, é gente muito importante. E eu digo a vocês que nós estamos vendo que o verso de número 1, as nações, nós estamos vendo que as pessoas, elas já estão não apenas aceitando a ideia de serem governadas por um governo único e global, mas elas já estão querendo, como uma forma de solucionar os problemas que nós temos atualmente.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é uma evidência muito forte de que os preparativos para a vinda do anticristo estão próximos. Estão sendo eficazes. Estão se desenvolvendo de uma maneira muito alarmante, de uma maneira muito séria, de uma maneira muito intensa. Nós não podemos ignorar o fato de que vários e dezenas de jornais no mundo inteiro já estão divulgando a ideia de um líder global. O Estadão, recentemente, eu estava lendo, e ele já dizia a respeito da ideia de um líder global. O que faremos? Vamos ignorar essa realidade? Hoje em dia, isso é um desejo. E eu digo a vocês uma outra questão, que nós estamos tendo um surto de tolices sendo divulgadas pela mídia. Nós temos o History Channel, que recentemente publicou alguns documentários a respeito de ET. Isso mesmo, extraterrestre, OVNIs e umas besteiras como essa, divulgando como se fosse verdade absoluta. Temos hoje em dia inúmeras pessoas dizendo que a Terra é plana, muito embora pessoas que até já saíram da Terra, como por exemplo Marcos Pontes, o ministro brasileiro da Ciência e Tecnologia, que já saiu, o único astronauta brasileiro, já saiu, já viu que é redonda. Ideias insensatas, ideias tolas, ideias que contrariam tudo aquilo que já foi consolidado como verdadeiro. Mentiras estão sendo publicadas, divulgadas, promovidas e muita gente aceitando, e muita gente acreditando. Tudo isso é um ensaio. Tudo isso são preparativos para fazer uma análise de quão tola está a sociedade, de quão emborrecida ela está, de quão apta ela está para aceitar qualquer pensamento, por mais insensato que seja. São ensaios para ver o quanto a sociedade aceita uma mentira. Verdades comprovadas há séculos e séculos, que já foram manifestadas, agora sendo questionadas. E pessoas aceitando essas mentiras, com respostas absolutamente infantis. A mentalidade das pessoas está sendo preparada. Esse sistema educacional que não ensina nada, que apenas emborrece a pessoa, tem um propósito, de mantê-las fracas para aceitarem a mentira. Então é muito sério. O verso de número 1 vai dizer que o povo vai levantar o anticristo. E nós já estamos vendo o povo levantando o anticristo. Quero responder mais alguns questionamentos a respeito sobre isso. A Escritura, alguns que convêm, algumas pessoas vão interpretar o Apocalipse dizendo que o anticristo já veio, que o anticristo é coisa do passado e que isso não vai suceder no futuro. Mas a Escritura deixa muito claro para nós que o anticristo, ele é um personagem futuro. Ele pode, sim, na época de João, ter sido identificado como algum dos imperadores? Pode. Existem alguns estudos dizendo que a palavra Nero César, pode dar o número 66? Pode. Mas Hitler também dá 666, dependendo da forma que você faz o cálculo. Talvez o seu nome dê 666. Então, assim, é muito especulativo. Agora, o texto de Apocalipse 17:9, quando João escreveu, ele traz um indício e uma ideia muito forte de que o anticristo é um personagem futuro, não daquela época. Eu digo essas coisas para que vocês não caiam em erro. Agora acompanhem comigo o texto. A partir do verso 9, João relata o seguinte: aqui há sentido quem que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e dos 7 vai a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Especialmente o verso de número 12, quando ele diz dos 10 chifres, que é menos polêmico, mais fácil de esclarecer a vocês neste curto momento, diz que são 10 reis que receberão, ainda não receberam. E, historicamente dizendo, nós não temos indícios de que pouco tempo depois de João, tivemos uma reestruturação de ordem política tão grande que tenha trago 10 novos reinos ou 10 novos reis concomitantemente.
Então, este momento, este sinal aqui, esse fato aqui, nos leva a um momento histórico que ainda não sucedeu. Uma reorganização política que não sucedeu. Uma reorganização social que não houve na época de João, nem pouco tempo depois da época dele. Porque o Império Romano continuou sendo conduzido pelos seus imperadores por séculos depois dessa palavra do apóstolo João. Então, o anticristo não é, porque você vai ver muitos ensinos de algumas pessoas defendendo que o anticristo já foi, era Nero ou Domiciano e é coisa do passado. Mas não. A escritura nos traz alguns sinais e algumas evidências fortes de que ele é vindouro, ele é futuro. Ele é para os últimos tempos, nos quais possivelmente nós já estamos vivendo. Um outro ponto que eu quero responder a vocês, que fala muito a respeito do anticristo, é outros indícios. E quando será a sua chegada? Existe um texto muito forte em Tessalonicenses que trata sobre a vinda dele. Leia comigo. Eu peço para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e vamos ler a partir do o capítulo 2, a partir do verso de número 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3, capítulo de número 2, corrigindo, verso de número 3, está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Está falando da vinda do anticristo, eles estavam sendo enganados, estava muita gente falando sobre anticristo, e Paulo vem esclarecer, olha, a vinda, ou a vinda de Cristo, na verdade, está falando sobre a vinda de Cristo, e vai falar, olha, não vai ser da maneira que eles estão falando. Por quê? Porque é necessário que aconteça o quê? Primeiro, a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas já vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, olha, eu já disse para vocês que o que falta para a vinda do Messias, o que falta para o seu regresso, são dois fatos ali, próximos, dois fatos que vão se marcar: a apostasia e a manifestação do filho do pecado. E aí Paulo continua: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Paulo está dizendo bem claro aqui. Eu quero fazer apenas um parêntese. Certa vez eu ouvi um teólogo brasileiro dizendo que esse texto de verso de número 11, falando, olha, e por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que os predestinados, os não eleitos, sejam então condenados, Deus iria manipulá-los desta maneira. Isso é uma verdadeira tolice e mentira, porque o texto diz que Deus vai trazer a operação do erro porque eles não creram na verdade para serem salvos. O texto de 2 Tessalonicenses traz a seguinte questão, o seguinte contexto, a seguinte realidade. Cristo virá através de algumas condições, de alguns eventos. O evento que marca será a vinda do anticristo. E o que marca a vinda do anticristo é a mentira, é o engano, é o erro. Paulo trouxe isso de maneira exaustiva nesta passagem, nesse contexto. Tanto é que as mentiras do anticristo serão apoiadas e serão permitidas por Deus. Por quê? Como sinal de juízo, como sinal de castigo, pessoas que rejeitaram a verdade. Agora nós temos um outro elemento que tem tudo a ver com isso. Jesus diz que antes do final dessa consumação apocalíptica, o evangelho seria pregado a todas as nações. Então virá o fim. Veja, ambos estão dizendo de que antes desse fim de anticristo,
tribulação, ira, juízo, arrebatamento, viria o quê? A pregação do evangelho. Viria a pregação para todas as nações. Só que as nações vão rejeitar o evangelho. E rejeitando o evangelho, através das suas apostasias, através dos seus enganos, através dos seus pequenos anticristos, então Deus permitiria que a manifestação do filho da perdição fosse consolidada como sinal de castigo para as nações, como sinal de castigo também para as pessoas, inclusive para aqueles que apostataram. Paulo vai dizer, quando que vem? Quando que Cristo volta? Olha, volta quando vier o anticristo e a apostasia. Mas quando? O que detém o anticristo? O que detém a vinda dele? O que impede? A verdade. A verdade impede. A verdade impede o anticristo de vir. O evangelho verdadeiro impede a vinda dele. Por quê? Porque enquanto a verdade, os conceitos tradicionais, os conceitos arraigados que nós herdamos do judaísmo, que nós herdamos do catolicismo, que nós herdamos da palavra de Deus e que faz a sociedade ocidental de hoje, quando então essa verdade, esses conceitos forem destruídos, então nós não temos mais sociedade que vai se opor ao anticristo. Porque o espírito do anticristo já dominou. A mentira já dominou suas mentes. A rejeição à verdade já dominou suas mentes. A ideia de homossexualidade vai ter sido entranhada de tal maneira que as pessoas vão rejeitar a ideia de um Deus que condena a homossexualidade. Então esse Deus que condena a homossexualidade é rejeitado. Mas um Deus que aceita a homossexualidade, um Senhor que aprova, vai ser aceito. Um Deus que reprova os ensinos equivocados a respeito de liberação de drogas, de tantas outras perversidades, vai ser rejeitado. A verdade vai ser rejeitada. E a verdade é Deus. Cristo, ele diz, eu sou a verdade. Quando rejeitamos a verdade, quando damos as mãos às mentiras, às corrupções, nós então abrimos o nosso coração para um sistema anti-Deus, para um sistema anticristo, para um sistema anti-verdadeiro. E quando abrimos o nosso coração para um sistema corrupto e perverso, por que não aceitaria? Por que não aprovaria? Por que não receberia? Quando as igrejas... Porque tem igreja, por exemplo, que já está fazendo o banheiro para gênero incerto. Banheiro masculino, feminino e para qualquer outro gênero. Tem igreja que já está promovendo aborto. Tem igreja que já aprova a ideia do aborto. Nós temos inúmeras denominações que já estão aprovando coisas que são do anticristo, coisas que já são diabólicas. Existem teólogos já dizendo que a visão de Jesus Cristo, do mundo muçulmano, do islamismo, deve ser uma ideia a ser aceita. Os muçulmanos amam Jesus Cristo. Os muçulmanos reconhecem Jesus Cristo como um profeta. Os muçulmanos reconhecem Jesus Cristo como alguém de peso, mas não reconhecem como Deus. Mas já existe muitos cristãos que se denominam assim, que dizem que é necessário uma certa revisão do nosso conceito de Jesus Cristo para podermos nos unir, para podermos trazer paz ao mundo. O que tem impedido? O contexto de Tessalonicenses vai dizer sobre engano, mentira, vai dizer sobre a verdade, vai dizer sobre a apostasia, vai dizer sobre rejeição da verdade. E então, quando o evangelho é pregado verdadeiramente, mas infelizmente rejeitado por muitos, rejeitado pela igreja, principalmente, então verá o fim. Porque não há objeção. Não há objeção. O que faz os poderes da nossa nação, por exemplo, a não aprovarem o aborto? É o povo. O povo que ainda mantém uma semente cristã forte, um povo ainda que fala aborto é pecado, aborto não é de Deus. O que impede de que uma sujeição a um sistema global, a um sistema equivocado, a um sistema satânico muitas vezes? São conceitos e a verdade. Quando isso diluir, aí as portas estão abertas. Quando a igreja abrir mão da santidade por um conforto,
quando as heresias tomarem conta, e eu vou dizer, nós estamos cercados de muitas heresias, e é como um abismo, né? Um abismo traz o outro, uma heresia dá margem para outra heresia, porque a heresia, por mais leve que ela seja, ou por menos danosa a princípio que ela seja, ela é uma mentira. E o que produz? Qual é o fruto de uma mentira? Outras mentiras. Outras mentiras. Esse monte de erro, esse monte de manifestação sobrenatural, mentirosa e fraudulenta, levando tantas pessoas a admirarem verdadeiros falsos profetas, verdadeiras pessoas inescrupulosas e verdadeiros mentirosos, não terão dificuldade nenhuma de aceitar o anticristo. Estou falando de cristãos, evangélicos, protestantes, que aceitam qualquer profecia sem questionar. Dizem, homem de Deus, qualquer um que faz um sinalzinho aí e ensina besteira. Quantas pessoas ultimamente temos visto que dizem ter poderes, mas ensinam coisa errada? Dizem ter dons e manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, mas ensinam mentira. Esses enganadores que João disse lá na sua epístola, esses pequenos anticristos, estão sendo adorados, estão sendo reconhecidos, estão sendo valorizados. Aí virá o senhor deles, aí virá alguém que fará sinais maiores do que o deles, virá alguém que tem uma sabedoria, uma persuasão maior do que a deles, e as pessoas vão enganar. Por quê? Porque creram em profecias mentirosas, em manifestações mentirosas, creram em pessoas que ignoraram a palavra de Deus, creram em pastores que não ensinaram a verdade, creram em ministros que ensinaram besteiras, chocarrices, heresias, mas porque eles eram grandes, poderosos, ou porque eles faziam algum sinal, algum prodígio, eram dignos de aceitação. Essas pessoas já estão preparadas para aceitar o anticristo. Essas pessoas já estão prontas para aceitar, porque já têm aceitado os pequenos anticristos. Nós vemos um cenário muito propício. O anticristo é um ser perverso, é um ser mentiroso, corrupto, que será extremamente poderoso. Que será extremamente poderoso. E que será muito exitoso naquilo que ele diz. Hoje, nós já sofremos uma perseguição branca. E muitas vezes nem notamos. Muitas vezes nós somos tolhidos do nosso direito de educar os nossos filhos. Existe lei que o castigo físico para uma criança é considerado como crime. Muito embora a Escritura apoie, a Escritura fala castiga com vara. Mas se você castigar com vara, ou se alguém ver você castigando o seu filho com vara, vai te denunciar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público. Então você já está sendo perseguido. Se você castiga o seu filho, você deve fazer de maneira cautelosa e deve fazer de maneira muito privada, porque você pode ser denunciado e isso não é perseguição. Está vendo que já existe um sistema sendo construído para rejeitar o ensino e a verdade? Existe uma lei de homofobia que você não pode fazer declarações homofóbicas. A única exceção é a igreja. Imagina, só a única exceção é a igreja. Se um professor ensinar alguma coisa contra o homossexualismo, ele pode ser denunciado. Não é uma perseguição? Um cristão que é professor, um cristão que é alguém que é um sociólogo, um filósofo, não pode falar contra. Já tem uma perseguição. Essa perseguição cria em muitos cristãos uma conveniência e uma adesão. Eles começam com medo das retaliações do governo, com medo das retaliações sociais, a aderir e até apoiar, ou fingir que não é contra a tudo isso. Começam a ter vergonha do evangelho, vergonha da verdade, vergonha da justiça. Não denunciam mais o que é errado, não denunciam mais o que é desonesto, o que é antibíblico, o que é anticristão. Pelo contrário, fingem que nada disso é tão relevante assim. Estão se aderindo a esse sistema do anticristo. Estão se aderindo a essas mentiras do anticristo. Por quê? Por medo da perseguição. Por medo de falar e a família reprovar. Por medo de falar e alguém denunciar. Por medo de declarar e ser hostilizado pela sociedade. Estamos mudando. A igreja está mudando. O padrão de santificação da igreja está mudando. Os conceitos firmes de sim, sim, não, não estão mudando.
O radicalismo do bem, não o radicalismo do bem, da justiça, da honestidade, do amor, do ser contra o adultério, do ser contra o segundo casamento, do ser contra ensinos sociais corruptos, está diluindo. E está vindo um novo evangelho, uma nova palavra de Deus, um novo Cristo, mentiroso, falso, que foi moldado pelo mundo, que foi moldado pelo anticristo. Acompanhe comigo. No capítulo 13 de Apocalipse, há muita coisa que poderia ser dita, há muita coisa que poderia ser falada. Nós vemos ali um retrato dele, só em en passant, de maneira muito superficial. Claro que em outro momento poderíamos tratar com mais precisão, com mais detalhes, mais riqueza de detalhes. Mas você vê no verso de número 2, esses animais são os mesmos citados por Daniel, ou seja, trazendo a ideia de um anticristo extremamente poderoso, de um apoio extremamente forte, bélico, de alguém extremamente violento e destruidor de seus inimigos, de alguém poderoso que faz maravilhas, de alguém muito ousado nos seus discursos e nas suas palavras, de alguém extremamente admirável. O anticristo não será alguém em que vai nos causar nojo, ojeriza. O anticristo, ele virá de uma maneira muito sedutora. Ele virá como alguém que vai resolver os problemas do mundo. Quantas pessoas bateriam palmas para ele hoje, se ele trouxesse a cura dessa pandemia? Quantas pessoas bateriam palmas para ele se ele trouxesse uma solução para os problemas econômicos e o emprego? A gente admira as pessoas por muito pouco. A nossa carência por pessoas honestas e verdadeiras, por verdadeiros heróis da fé, quer na política, quer na religião, nos faz admirar qualquer um que aparece pela frente. Qualquer um que possa servir de salvador. Votamos em qualquer pessoa que não conhecemos, mas que parece ser bom, e muitas vezes fazemos campanhas para pessoas que têm um péssimo caráter, mas infelizmente acabamos admirar porque defende um ou dois princípios que nós gostamos, muito embora rejeite um monte de outros. Leia comigo o verso de número 9. Diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu digo a você que o diabo e o anticristo, eles vão continuar trabalhando para criar um mundo cada vez mais caótico. A Europa está em caos, e é verdade, através das crises políticas que sofre a Itália, que sofre a França, que sofre o Reino Unido, um outro país do leste europeu também, sobre problemas de impeachment, se não me engano, a Hungria. Nós vemos que o diabo ele não quer que o mundo entre em paz e prosperidade. O sistema da preparação do anticristo não é promover um mundo melhor agora, não. É promover um mundo caótico. É interessante que os sinais que Jesus traz do princípio das dores, pragas, doenças, rumores de guerra, fomes, essas tremores de terras e coisas como tais, são coisas que elas vão acontecer. Algumas delas serão promovidas por aqueles que desejam erguer o anticristo de uma vez por todas. Eu digo a vocês, a epidemia poderia ter sido resolvida de uma maneira muito mais sensata, muito mais sábia, muito menos danosa, mas estão escolhendo a pior maneira possível para lidar com ela, para que as crises econômicas dos países sejam manifestadas. É necessário que o caos venha. É necessário que os problemas venham. É necessário que as pestes venham, porque quando vier, já começou a denúncia contra cada país. Estados Unidos não presta, Brasil não presta, o sistema não presta, não presta, não presta. Ninguém vai ser capaz o suficiente para enfrentar de maneira satisfatória as crises. A mídia não vai apoiar ninguém, a mídia não vai aprovar ninguém, a não ser aqueles que estiverem dispostos a um governo único. Agora, aqueles que não estiverem dispostos, pode ter certeza, o futuro que nos indica é o caos. Para que então venha o anticristo
e resolva todos os nossos problemas. E os desempregados passem a trabalhar, e os doentes sejam então curados por alguma vacina, e as pessoas que estão em dor, em crise, em angústia, tenham esperança. E você queira e aplauda até que, enfim, temos um governante que resolva os nossos problemas. Até que, enfim, veio alguém que passou por cima dessas crises políticas insensatas de direita e esquerda. Até que, enfim, veio alguém que colocou ordem nesse mundo. Até que, enfim, veio alguém que nos tira dessas intrigas de nações contra nações. Até que, enfim. O que nos espera à medida que o anticristo vem? O cenário econômico não é melhorar, é piorar. As pestes se multiplicar, a fome se multiplicar, as tragédias se multiplicarem, as crises no governo vão se multiplicar, os escândalos nos governos vão se multiplicar. Eu me lembro que quando Boris Johnson, há 1 ano, 2 anos, estava ali, voltou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, e ele defendia a saída, os jornais nacionais denunciaram ele como um louco e colocavam ele com o cabelo todo bagunçado. Vai ser assim. Não espere um mundo bom e melhor, porque é necessário criar um mundo ruim. É necessário criar um mundo triste. É necessário criar um mundo fracassado para que dessas cinzas erga o anticristo. Para que ele bata no peito e fale: eu resolvo esses problemas. Fui eu que resolvi o problema da América. Fui eu que resolvi o problema da Europa. Fui eu que resolvi. E tenha o apoio de todo mundo. Por isso eu digo a você, Deus, ele vai nos sustentar. Deus irá nos suprir. Deus irá nos guardar. Mas o verso 10 diz uma realidade também. Se alguém leva em cativeiro, for preso, em preso deve ir. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto. Aqui está a paciência e a fé. Morrer pela causa. Não aceitar o sistema, não aceitar as mentiras, não aceitar imposições diabólicas, não aceitar imposições contrárias à palavra de Deus, não aceitar imposições que vão diluir e destruir a verdade, não se curvar a essas maldades e suportar com muita paciência e com muita perseverança os dias maus que virão, os dias de trevas que virão. Quando Jesus foi preso, Jesus disse: olha, eu poderia facilmente se libertar pedindo ao meu Pai uma legião de anjos, 12 legiões de anjos. Mas agora é a hora das trevas e convém que assim suceda. Então Jesus, ele deixou a maldade, deixou o momento das trevas sucederem. E Jesus vai permitir dias difíceis, vai permitir com que essas tragédias ocorram, vai permitir com que essas mentiras venham, porque é o momento das trevas. Agora eu apelo a você. Firme-se na verdade. Firme-se na verdade. Não brinque com a verdade. Não brinque com o que é certo. Não brinque com Deus. Deus, como eu disse na Tessalonicenses, eu li, Deus falou: olha, eu vou mandar um espírito de engano, pessoas estão aceitando tanta mentira, estão gostando tanto da mentira, estão rejeitando tanta verdade, que eu mesmo vou endurecê-las, eu mesmo vou deixá-las serem enganadas, porque não quiseram ser salvas. Eu vou deixar com que elas caiam num engano tão grande, tão grande, tão grande, que elas mesmas dificilmente conseguirão sair. Fique na verdade. Fique naquilo que é verdadeiro. Pare de flertar com as mentiras do mundo. Pare de flertar com esse cristianismo hipócrita, fraudulento, que não presta para nada. Pare de flertar com essa vida mentirosa. Pare de viver como um fariseu que por fora está vestido adequadamente, que está indo aos cultos, mas por dentro está cheio de mentira, cheio de obscenidades, cheio de adesões a corrupções, a mentira, que não acredita na palavra de Deus como sendo a palavra verdadeira, como autoridade sobre tudo e sobre todos. Pare com isso. Veja os seus parentes. Veja a si mesmo.
Lute pela verdade, trabalhe pela verdade. É só um pouco de tempo. Se as coisas devem continuarem nesse ritmo, nessa imposição que nós estamos vendo, de um poder, o Supremo Tribunal impor um órgão nível global, da mídia impor a ideia de um governo global, de pessoas estimularem, se as coisas continuarem nesse ritmo, eu digo a vocês que em breve, ele se manifestará. Em breve. Se as coisas continuarem nesse ritmo, porque às vezes Deus dá uns break, às vezes Deus dá umas paradas, mas se Deus não impedir o avanço, o projeto está indo muito bem do anticristo, o projeto está indo muito rápido e as pessoas já estão muito propícias a aceitar. O mar já está preparado, a igreja já está se preparando para aceitá-lo. Nós devemos permanecer firmes, fortes, não se embaraçar com as coisas desse mundo, vencer esses pecados de uma vez por todas, assumir o nosso ministério de uma vez por todas, parar de brincar de cristianismo, termos uma vida mais sóbria, mais séria e aceitar. Não importando com o que há de vir, porque Deus nos sustentará. E se vier o cativeiro, que venha. Se vier a morte, que venha. Porque num piscar de olhos estaremos com Cristo eternamente. Eu não gostei desse cenário. É o tempo. Lembre-se de Jó. Nós aceitamos as coisas boas que vêm da parte de Deus. Vamos aceitar também as provações. Vamos aceitar também as dificuldades. Vamos aceitar também o momento difícil. E assim, confiando no nosso Deus, tendo paciência, como Cristo teve paciência, nós vamos triunfar sobre tudo isso. E logo, logo, então viveremos naquilo que nós tanto almejamos, que é viver com Deus, numa sociedade justa, verdadeira, sem corrupção, sem pecado, sem maldade, uma sociedade que realmente as pessoas amem o próximo, não traiam umas às outras. Ali, onde a nossa vida eterna fará sentido e valerá a pena. Não se apegue muito a este mundo, não se apegue muito, mas fique firme e tenha muita paciência. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a sua família. Eu peço para que você feche os olhos agora e que nós tenhamos um momento de oração. Fale com Deus. Fale com Deus. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente. E como Paulo diz em Romanos 14, desperta do que dormes, fazendo menção do profeta, que o Senhor desperte muitas pessoas. Há muita gente dormindo, há muita gente brincando, há muita gente fingindo que não vê. Mas a maldade tem avançado, as ideologias de gênero que são mentirosas têm avançado, o aborto tem avançado, legalizações de droga têm avançado, ideias de um líder único têm avançado, o trabalho de instituições, jornais e mídia tem avançado bastante, Senhor. E se o Senhor não impedir, se o Senhor não reter este momento e esse avanço, estará diante dos nossos olhos uma preparação muito eficaz para a vinda do Anticristo. Por isso eu peço, Senhor, abra o coração de todos, Senhor. Que todos estejam acautelados, que todos vejam nessas doutrinas heréticas, nesta apostasia que está dominando, Deus, este mundo, Senhor, como um sinal. E elas reprovem ferrenhamente essas mentiras e não deem as mãos. E não venham flertar com falsos profetas, não venham flertar com falsas doutrinas que prestam apenas para trazer na nossa mente uma adesão a uma mentira. Ó Deus, abençoa, Deus, todos que estão me ouvindo, para que sejam fortalecidos na fé, fortalecidos na verdade, porque nós vivemos na nossa vida dias bons, e viveremos sim alguns dias bons no futuro, mas nós estamos sujeitos a experimentar e viver, testemunhar os dias em que o anticristo se manifestará. E eu peço que o Senhor nos sustente, Senhor, e que o Senhor nos dê uma consciência madura, uma consciência sábia, sensata, temerosa e reverente, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa todos, Deus, para que sejam homens e mulheres de oração, homens e mulheres firmados na verdade, homens e mulheres firmados na justiça, Senhor. Que os maridos se tornem bons maridos e verdadeiros maridos, deixem o comportamento leviano, negligente, ríspido, insensato de lado e egoísta.
que as esposas se tornem virtuosas, companheiras, que sejam não apenas inimigos ou rixosas, combatentes, mas sejam pessoas que procurem o bem do seu cônjuge. Não sejam pessoas que caçam defeitos para destruí-lo, mas pessoas que caçam virtudes para fortalecê-lo. Que o Senhor abençoe os pais, para que cumpram sua função tão importante de ensiná-los na verdade e de torná-los pessoas de bom caráter, não pessoas de boa profissão, não pessoas de uma boa conta bancária, não pessoas de um bom status social, mas pessoas de bom caráter, fiéis ao Senhor, santos e sérios, na verdade. Que não sejam pessoas pais omissos e vejam seus filhos como marionetes do diabo e deste mundo corrupto e perverso. Que o Senhor abençoe Deus os obreiros desta igreja e das demais igrejas também, para que sejam zelosos no seu trabalho, para que não se embaraçem com as coisas deste mundo, que não estejam tão apegados aos prazeres deste mundo, mas estejam apegados em cumprir o seu ministério de maneira séria, santa, sóbria e sensata. Que o Senhor os abençoe para que tenham fome e sede de cumprir o seu ministério, que queiram ser os heróis da fé neste momento tão tenebroso no qual estamos vivendo, onde nuvens escuras vêm diante de nós, e se o Senhor não as arrancá-la, nos cobrirá e nos levará para um momento crítico, Senhor. Que o Senhor levante e erga heróis da fé, homens que não amam a sua própria vida, mas que amam o Senhor, que amam as almas. Levanta, Senhor, homens e mulheres de Deus, verdadeiros profetas, santos, ousados, destemidos, que não se acovardam, que não são politicamente corretos, que não são fracos e que sejam cheios de amor. Homens e mulheres virtuosos. Que o Senhor os use como luz deste mundo, como sal da terra. Que o Senhor abençoe, Deus, a igreja, para que ela cresça de maneira saudável e que ela resista a essas investidas satânicas e diabólicas, a essas pressões maldosas que o mundo tem imposto, Senhor. E que ela possa triunfar na verdade e na coragem. Ó Deus, eu também peço, Deus, que o Senhor abençoe todos que estão me ouvindo, abençoe suas famílias, suas casas, abençoe seus trabalhos, e que finalmente o Senhor abençoe a sua semana. E oro para que o Senhor cada vez nos dê mais e mais discernimento para compreender a verdade, para ver o que o Senhor tem feito neste mundo, para que nós possamos alertar aqueles que estão perto de nós, para que eles também sejam arrebatados do fogo e das entranhas do diabo. E que o Senhor nos abençoe, nos dê muita força, graça, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, o nosso ministério, que o Senhor esteja por nós, Senhor, e que nós sejamos contigo em santidade, em reverência, amor, respeito, bondade. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor seja louvado, Senhor, e que o Senhor continue nos sustentando, como já tem feito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é uma palavra grave, sóbria e verdadeira. Estejam atentos à medida que as coisas se desenvolverem. Claro que não é um relatório semanal, é uma coisa que se desenvolve no curso do tempo. À medida que as coisas se desenvolverem, certamente estaremos apresentando, estaremos denunciando, estaremos orando para que estejamos alerta nesses tempos. Bom, meus queridos, espero vê-los nos aconselhamentos que estamos já marcando. Espero vê-los na faxina com toda a cautela e cuidado que os órgãos tragam a nós. E vamos prosseguir firmes, pacientes, cheios de fé. E vamos triunfar. Que a luta pelo nosso triunfo não seja uma luta de triunfo econômico, ou de carreira, ou de trabalho, ou de cargos, ou de prazeres, mas seja triunfar na fé. Seja triunfar como heróis, profetas deste tempo. Deixar a nossa marca, a marca do Cordeiro, neste tempo, sendo boas testemunhas do nosso Senhor. Deus abençoe todos vocês. Estamos encerrados. Cumprimente uns aos outros aí, à medida que o áudio e o vídeo estão sendo liberados pelo administrador. Deus